Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Mais um culto doméstico de oração, intercessão, tempo de nós clamarmos e buscarmos ao nosso Deus nesse momento tão desafiador que estamos atravessando, como igreja, como sociedade, dias instáveis e inconstantes, e Deus continua transformando o meu e o seu coração. Às terças-feiras nós estamos trabalhando a temática Protegendo a Família. Estamos falando sobre as áreas de influência que nós precisamos discipular os nossos filhos, a próxima geração. E nós estamos conversando a cada semana sobre um tema. A primeira semana nós falamos sobre educação, a importância, de nós contribuirmos na construção dos nossos filhos, da educação dos nossos filhos. Na segunda semana nós falamos sobre governo, sobre a importância de nós prepararmos os nossos filhos para poder assumir essa esfera do governo. Uma vez que está tão comprometido essa área, nós precisamos então ter um despertamento dessa geração se quisermos mudar alguma coisa na nossa realidade cultural, esse mandato cultural. Semana passada falamos sobre justiça. Nós falamos com o Dr. Guilherme Shelby sobre essa importância de exercermos os nossos direitos, Uma das frases que ele usou foi: conhecereis a lei e a lei vos libertará. Sobre nós exercermos o nosso direito de cidadania em todas as esferas da sociedade, principalmente na proteção dos nossos filhos. E hoje nós vamos falar sobre igreja ou religião. Essa é mais uma das áreas de esfera que nós precisamos então trazer um entendimento claro daquilo que nós estamos funcionando como igreja. O que é igreja? Por que a igreja existe? Como que nós temos ensinado os nossos filhos, principalmente, e a próxima geração sobre essa importância do que é realmente a igreja? E dentro desse contexto todo, nós estamos falando sobre essas áreas que nós precisamos, influenciar tanto a sociedade como os nossos filhos. É aqui que nós vamos trazer uma nova base, um novo conceito de conhecimento. É aqui que nós vamos assumir os nossos papéis vocacionais frente à sociedade onde nós estamos. Nós já aprendemos, nós já falamos sobre isso nas últimas terças, que toda vocação é sagrada. Não existe a separação do santo com o secular. Tudo é sagrado, tudo é santo. Então tudo tem que ser feito com muita excelência, dedicação, com muito empenho, responsabilidade. Até porque tudo é culto. A Bíblia diz que Deus é dono de tudo. Se Ele é dono de tudo que contém no universo, nós nos tornamos mordomos, administradores desse tudo que pertence ao nosso Pai. Então não existe separação. Não existe essa dicotomia, do santo com o secular. Só é santo quando eu estou na igreja. Só é santo quando eu estou fazendo dentro de um ambiente que eu declaro ser sagrado. Pelo contrário, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós desenvolvemos esse entendimento claro e vamos exercendo então o nosso papel vocacional, nós vamos cumprindo a vontade de Deus e a implantação do seu reino. Se você não acompanhou a live ontem que nós fizemos, eu com o pastor Maurício, nós falamos sobre o nosso reino e o reino de Deus. Já está no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar, foi muito jóia a gente pensar sobre essa importância de viver o reino de Deus e não o nosso reino. Então, quando a gente pensa em implantação do reino, quando a gente pensa o que é o reino de Deus, o que é ganhar essa geração, transformar essa cultura. Hoje nós estamos sofrendo, irmãos? Tudo que está acontecendo na sociedade, essa questão de ações políticas, partidárias, ideológicas, corruptas, malignas, está acontecendo porque nós deixamos o nosso mandato cultural do lado. Então, quando a gente pensa na nossa história de construção, a gente pensa em democracia, no caso o Brasil, e teocracia, que é esse princípio que é regido por Deus para cada um de nós.
Na democracia, a Constituição é que estabelece os parâmetros legais para nós. E a Constituição foi regida por nós, pelos brasileiros, pelo povo. É esse poder que emana do povo. O povo se reúne em 88 e aí constrói esse conjunto de leis, baseado em liberdade, baseado, nessas questões de igualdade, dentro da questão social. É aqui que nós temos paz, temos segurança, temos alegria, no contexto democrático, dentro do conjunto de regras e de leis que regem o nosso país. Porém, as pessoas que nós elegemos e colocamos lá não têm cumprido esse papel, porque os princípios deles estão distorcidos, os valores são distorcidos. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias difíceis. Nós teríamos homens avarentos, homens arrogantes, jactantes, briguentos. Teríamos pessoas que não se preocupariam com o próximo, pessoas más, de má índole, debaixo de mergulhados em corrupção do seu próprio coração, cheio de contendas, de guerras, de iras, que chamariam o certo de errado, o errado de certo, o doce de amargo, o amargo de doce, luz de trevas, trevas de luz. Esses seriam os dias maus. Paulo diz isso a Timóteo, Cuidado com esses homens, cuidado, a apostasia tomaria conta do coração das pessoas, o amor de muitos se esfriaria nesse processo. E nós chegamos nesses dias. São esses que governam a nossa nação. São esses que nos últimos 25, 30, 40, 50 anos têm estado mergulhado ideologicamente, numa cultura banalizada. Eu gosto de um texto de Salmos 11:3 que diz: aonde os fundamentos são arrancados, o que será do justo? E nós estamos sem fundamentos, sem princípios, sem verdades e sem valores. E com isso o povo perece. A Bíblia também diz que quando o ímpio governa, o povo geme, o povo perece. Faz quantos anos que o ímpio tem governado a nossa nação? Sabe por quê? Porque eu e você não temos ocupado as esferas da sociedade. Nós não temos nos preocupado com a educação, não temos nos preocupado com o governo justo, não temos nos preocupado com justiça, de ocupar cargos dentro da esfera da justiça. E agora, como igreja e como família, nós temos deixado a desejar, porque nós estamos comprometidos. A palavra de Deus diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente, em paz, com alegria que o Espírito Santo nos dá. Romanos 14:17 na nova tradução linguagem de hoje. Então, viver corretamente. E quando eu começo a viver e funcionar corretamente, e começo a discipular os meus filhos, começo a discipular os nossos jovens, discipular a próxima geração, nós vamos começar a colocar pessoas nas escolas, professores, diretores, homens e mulheres que vão ocupar cargos dentro das questões pedagógicas, na área de letras, de formatação da educação. Olha a crise na educação. Olha a crise que nós temos hoje nos bastidores educacionais. Olha os conceitos ideológicos comprometidos. Olha a crise que nós temos na área de governo. Nós, para colocarmos pessoas lá, tem sido um desafio na hora de nós votarmos e fazer uma escolha de pessoas justas, retas, tementes a Deus, num contexto judaico-cristão, que conhece a verdade, os mandamentos, que cumpre as leis e os mandamentos. Na área da justiça, promotores, juízes, desembargadores. Olha o STF como está comprometido, Por quê? Porque nós não temos discipulado, não temos nos preparado para isso. E assim também tem acontecido com a família. Assim tem acontecido com a igreja. Assim tem acontecido com a plantação ou a implantação do reino de Deus, que é essa mensagem central do Novo Testamento. É a proposta de Jesus. Quando Jesus chega no livro de Lucas, ele vai dizer: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Então, a nossa esfera de pensamento hoje é como a igreja tem se comportado diante do caos social, diante do problema que a sociedade atravessa. Qual tem sido o papel da igreja? Qual tem sido a relevância? Quando eu falo igreja, eu falo a minha e a sua vida. Não só a questão institucionalizada,
Eu não falo só o prédio. Eu não falo só esse local onde nós estamos aqui agora. Eu falo a minha e a tua vida. Igreja é o entendimento que nós temos a partir do encontro que nós temos com Cristo. Quando eu me encontro com Cristo, quando eu aceito Jesus, eu me torno igreja. Eu me conecto ao corpo. Esse corpo tem muitos membros, tem muitos dons, né? Ele funciona ajustado, como diz Paulo em Efésios. Agora, como nós nos movemos para transformar a sociedade, aí é reino de Deus. Aí é como eu manifesto os dons, como eu manifesto os princípios, os valores, a essência de quem eu sou, parte na plantação do reino. Então a igreja eu conheço Deus, no reino eu faço Deus conhecido, através das minhas atitudes, das minhas ações, dos meus comportamentos, aonde? Aonde eu estou trabalhando, nas áreas de influência, nas áreas de esfera, da sociedade, seja numa sala de aula, seja num palanque de um poder público aí de governo, né? Seja um governador, um prefeito, um presidente, um ministro, seja um vereador, aquele que tem um mandato cultural, né? Dentro dos princípios de Deus. Na justiça, seja lá na tribuna, quando eu vou defender alguém que está sendo injustiçado, dar voz ao que não tem voz, ajudar o que está à margem da sociedade, à margem da desigualdade social, eu sendo um promotor, eu sendo um juiz, eu sendo um desembargador, eu legislando uma causa, né? Julgando, melhor dizendo. Então, quando a gente começa a entender que como igreja nós temos que nos mover e temos um mandato na cultura, isso transcende, né, o nosso local de congregar só aos domingos. E é sobre isso que eu estou com o pastor Júnior aqui. Nós queremos bater um papo nessa noite e trazer uma consciência para que a gente possa discipular a próxima geração. Boa noite, pastor Júnior. Graça e paz, tudo bem com você? Graça e paz, pastor Ricardo, uma boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aí na luta, né? Estamos caminhando aí com a graça do Senhor. A gente aprendeu ontem, né, que o reino de Deus não é a nossa igreja, o reino de Deus não é a nossa denominação, o reino de Deus, né, não são igrejas isoladas, o reino é maior do que todas essas coisas. Verdade. É a maneira como nós vamos manifestando a nossa vida e como nós temos influenciado, né? E esse privilégio que nós temos de fazer história, de ser história, nesse cenário, nesse quadro, né, tão devastador que a sociedade está atravessando. Então Deus nos deu a oportunidade, nos dá a oportunidade de sermos igreja e de manifestar essa igreja através da plantação desse reino. E agora Deus nos deu o privilégio de fazer a história, né? Quando a gente vai estudar a história da igreja, ela já passou por perseguições, ela já passou por percas, ela já passou por moléstias, por pestes, por pragas, ela já passou por pandemias, né? Ela já passou por peste bubônica, por exemplo, a peste negra que dizimou 1/3 da Europa e do mundo. A igreja estava mergulhada nesse período, muitos perderam a sua vida por poder ajudar os enfermos, né? E interessante, quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vai ver que todas as vezes, os de classe alta, eles se recolhiam nos seus aposentos luxuosos. E sabe quem ficava com a mão na massa? A igreja, o povo de Deus. Né? Na época em que a lepra, a hanseníase, tomou conta e varreu a sociedade, né? A igreja estava lá cuidando dos leprosos. Na peste negra não foi diferente, né? E agora nessa pandemia, a gente tem visto tantos caos, né? E a gente tem que pensar qual é o nosso objetivo. Nós nos tornamos religiosos demais, né? E um dos nossos objetivos é alcançar e servir os que ainda não foram alcançados. Esse tem sido o melhor momento para a gente transcender a igreja dentro desse local, dessa estrutura. A gente compartilhava um pouquinho aqui sobre alguém que conhecia muitas regras, muitas leis, era alguém temente a Deus, mas que não funcionava na esfera do que é a igreja para a cidade, ser resposta para a necessidade local. Esse alguém é Nicodemos. Vamos compartilhar um pouquinho. Sim. Nicodemos, alguém que conhecia da palavra, conhecia da oratória, um mestre, né, em Israel. Porém, teve uma dificuldade enorme, uma dificuldade muito grande de conseguir entender o que é o reino de Deus, né? Ao ponto de Jesus dizer para ele
que ele precisaria nascer de novo, né? E ele teve essa dificuldade enorme. Hoje nós vemos aqui, como Paulo falou também, aqui no versículo 17 de Romanos, que ele começa a instruir e dizendo o que não é o reino. Quantas vezes nós, muitas vezes, formamos dentro de nós um reino próprio, um reino em que nós estabelecemos alguns valores, mas que não condiz com o valor do Senhor, né? Muitas vezes nós damos muita ênfase aos cultos, às pregações, à liturgia do próprio culto, mas esquecemos do próximo. O que Jesus estava falando para Nicodemos nesse tempo onde Nicodemos exercia um mestrado, é que o reino de Deus era muito mais amplo do que aquilo que eles estavam vivendo, né? A lei, a palavra do próprio Deus, o ensinamento, teria que refletir em algo muito mais além do que próprio conhecimento. Esse tipo de letra, esse tipo de conhecimento, muitas vezes tem matado as pessoas como religião, né? A semana passada eu estava conversando com um jovem e eu estava falando exatamente sobre isso com ele. Estava dizendo para ele que não basta conhecer a palavra, mas eu preciso colocar aquilo em prática. O conhecimento, quando eu desemboco para uma prática, isso eu estou conseguindo demonstrar o reino de Deus. Esse dia eu estava me lembrando de uma situação em casa, na minha própria casa. Tenho uma filha de 10 anos, e um dia para trás aí ela abre a porta do quarto que estava encostada e entra. E eu estava orando a Deus, ajoelhado. Eu pensei em ficar bravo e dar uma dura, mas ao mesmo tempo eu pensei como é bom poder ver uma atitude nossa fora dos bastidores, né? Fora da plateia, fora do cenário. Então é muito importante quando nós, como homens de Deus, como família, conseguimos identificar esse reino através de atitude, não só de palavras. E eu penso que é um momento muito importante e propício para que a gente possa fazer isso. A gente olha hoje o cenário, né, tanto da igreja, e quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em família. Sim. Porque, na verdade, quando Deus estabeleceu todas as coisas, Ele vai construir um povo. Ele constrói uma nação, né? E dessa nação Ele constrói princípios, valores, regras, através dos 10 mandamentos, né? Ele torna essa nação através de uma teocracia, e ali ele vai determinar princípios, valores, conceitos, encaixar a família e construir uma sociedade organizada. A ideia de Deus construir Israel foi que Israel se tornasse a nação mais forte da face da terra, para que todas as outras nações olhassem para a nação de Israel e vissem que existia um Deus e que aquela nação fosse um farol, né, para poder apontar a glória de Deus e o conhecimento de Deus. As nações eram politeístas, adoravam muitos deuses, a idolatria, né, tomava conta do mundo, e agora Deus traz essa ideia do monoteísmo, um único Deus, para ser adorado, para ser exaltado. E ali nos 10 mandamentos a gente vai ver algumas coisas importantes. Os primeiros 3 mandamentos falam sobre adorar somente a Deus, conhecer a Deus, ter uma intimidade com esse Deus, um relacionamento com esse Deus, né, vivenciar essa comunhão com esse Deus. Depois, os próximos, nós vamos ver sobre a estrutura da família. Não roube, não mate, não furte, não cobice as coisas do seu próximo, mulher do seu próximo, boi, jumento, né, o campo, enfim. Vai falar sobre a questão da família, a função da família, a importância da família, o papel da família, a integridade da família. Depois nós vamos ver sobre a ideia da propriedade privada. A ideia de cada um ser merecedor daquilo que planta, daquilo que lavra, daquilo que conquista. Até porque diante de Deus todo mundo tem oportunidade. Lógico que as nações se perderam bastante, e aí vem esse fato opressor sobre o povo, aí vem a desigualdade, né? Perde-se o princípio da equidade, vem a desigualdade, e hoje nós vivemos essa exploração, essa corrupção. A gente vê hoje realmente esses tempos difíceis. E o que ficou no meio do caminho foi a família nesse fogo cruzado. Sim. Né? A família vive nessa estrada juncada, né? Bifurcada, no meio desses perigos, ouvindo muitas vozes. Né? A família tendo muitas frentes, muitas bifurcações, não sabendo certo para onde olhar, o que fazer, e moralmente comprometida nos seus valores e na sua essência. E de uma coisa, pastor Júnior e os nossos irmãos, nós temos entendido. Os nossos filhos, a próxima geração, é resultado de cada escolha que nós vamos fazendo diante de Deus a cada dia. Eu vou repetir.
os nossos filhos, a próxima geração, é determinado pelas escolhas que nós vamos fazendo ao lado de Deus, dia após dia. Os nossos filhos são celeiros de sementes. Benção. De acordo com o que nós vamos plantando, de acordo com o que nós vamos investindo, de acordo com o que nós vamos semeando na vida deles, através do reino de Deus, das ações, das atitudes, através da nossa performance no sentido de vivenciar o reino de Deus, vai formar uma próxima geração. Nós temos um amigo, o pastor Ed Carlos, ele diz o seguinte, que essa geração abre uma carta em branco para a próxima geração. Nós estamos abrindo cartas para a próxima geração, onde vai ser escrito e determinado cada passo dos nossos filhos. E aqui, quando a gente começa a entender, e nós olhamos para essa realidade, e para esse cenário da pós-modernidade agora, a gente vai ver quais são as bases que nós temos fundamentado a nossa família e fundamentado a igreja. A igreja nada mais é o resultado do que está acontecendo na minha e na tua casa. O que vai determinar uma igreja saudável, o que vai determinar uma sociedade saudável, é o nível de relacionamento e de conhecimento de Deus que nós temos dentro de casa. É o nível de envolvimento que nós temos com a palavra de Deus dentro de casa. É o nível da seriedade e do temor a Deus que nós temos dentro da nossa casa. Não é o contrário. Não é da igreja para casa. É de casa para a igreja, da igreja para a sociedade. É aqui que Deus resetou tudo para nos trazer para dentro de casa e recomeçar, né? Até porque nós tínhamos uma pluralização de ideias, ou seja, muitas ideias, muitos valores, muitas crenças, e tínhamos perdido a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Veja só, de acordo com a sociedade, você tem que usar a Constituição. As leis que regem uma sociedade é a Constituição. Mas quando a Constituição falha, quando o governo falha, quando a sociedade falha, quando a justiça falha, o que entra em cena é a palavra de Deus. Amém. É os princípios, são os mandamentos, são os conceitos. Eu gosto de pensar em Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o governo é ímpio, injusto e decreta uma lei injusta, que era necessário se prostrar diante do imperador e adorá-lo. E Sadraque, Mesaque e Abidnego diz o seguinte: ó rei, fique sabendo de uma coisa, nós não vamos nos render a você não. Nós respeitamos o princípio de autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus, até para ser espada nas nossas vidas. E eu não tenho dúvida que tudo que está acontecendo é espada nas nossas costas, por desobediência nossa aí atrás. Mas nós não vamos nos render a você, nós vamos ficar com a palavra de Deus. E fique sabendo, rei, que Deus pode nos livrar da fornalha, ou, se não, a vontade dele vai ser feita e estabelecida. Olha a convicção deles, dos princípios. Eles não negociaram os valores, mas também não desrespeitaram o rei. Eles fundamentaram o princípio, disseram: nós vamos pagar o preço com a fornalha? Tem problema, nós vamos pagar o preço. A lei está dizendo isso? Vamos pagar o preço agora, mas nós vamos confiar em Deus. Que benção. Mas nós vamos avançar num Deus. Nós temos que tomar um cuidado, porque senão a gente acaba cometendo injustiça para poder tentar resolver uma injustiça que nós estamos sofrendo. E não se paga mal com mal, não se paga injustiça com injustiça. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós somos o povo de Deus, nós temos as leis de Deus. Sabe o que vai nos proteger? A lei de Deus. Nem se for para a gente ir para a fornalha. Nós vamos para a fornalha, cumprimos os princípios e Deus vai nos livrar na fornalha em nome de Jesus. Deus não negocia princípios e valores quebrados. Você pode ter certeza disso. Então não tem muitos valores ou muitas crenças. Tem o valor e a crença determinada por Deus. Não tem uma pluralização de ideias. Esse negócio é furado. É uma ideia. A ideia soberana que vem de Deus. Aí também a gente vê que as famílias estão brigando com a privatização das escolhas, né? Que tudo é relativo. Não tem soberania. Não. Deus é soberano. Essa ideia de cada um tem a sua própria verdade não existe. Tem uma única verdade. Ele é a verdade. A palavra é a verdade. Né? Aí nós trabalhamos hoje com a crise
da secularização, onde a gente coloca Deus de escanteio, os valores de Deus de escanteio, e aí o que mais importa é a ciência. A gente tem que tomar cuidado. Nós respeitamos a ciência, nós ouvimos a ciência é importante, mas ela não é Deus. Ela não está acima de Deus. Ela não é a única voz. Eu tenho visto acontecer isso. Há 4 meses, não, vamos ouvir a ciência. E nós estamos ouvindo a ciência. Mas a ciência não tem todas as respostas. Nós temos que colocar homens e mulheres de Deus na ciência. Nós temos que colocar homens e mulheres de Deus que temem a Deus na ciência. Aí eu acredito que a ciência, ela pode, em conjunto com as verdades que já estão todas estabelecidas, a ciência não descobriu nada. A ciência, ela só está trazendo luz àquilo que já está contido na palavra de Deus. Aí eu acredito nessa convergência. Então não se iluda que a ciência é a voz de Deus. Não se iluda que a ciência é que vai dar o compasso e as diretrizes de todas as coisas. Não. A ciência tem que aprender a nos respeitar. Tem que aprender a respeitar a palavra de Deus. Amém. Tem que respeitar o Deus da palavra. Amém. Tem que se submeter ao governo e à soberania de Deus. Amém. Que tolice que é essa, achando que a ciência é a voz da verdade? Aonde que isso está acontecendo? Quem é o autor da vida é Deus. Quem tira a vida é Deus. Quem determina todos os dias de uma pessoa é Deus. Quem define todas as coisas é Deus. Não é a ciência, não. A ciência só é um instrumento usado por Deus, que quando ela não tem mais resposta, a palavra tem a resposta. Glória. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Então a gente tem que aprender o equilíbrio sobre todas as coisas. Nós respeitamos, eu vou responder aqui, eu vou reiterar aqui. Nós respeitamos a ciência, respeitamos as diretrizes científicas, estamos aguardando respostas científicas, mas não de pessoas que não comungam da fé em Cristo, que não respeitam a Deus. Eu acho que espiritualizar o que é natural é muito perigoso, mas naturalizar o que é espiritual é pior. Então, se a ciência quer o nosso respeito, ela que nos respeite também. Ela que também venha buscar conhecimento para nessa conjugação de todas as coisas, a gente possa chegar num ideal, principalmente nesse tempo tão desafiador que nós estamos aqui. Então, quando nós olhamos para esse cenário, nós aprendemos que a família, através da igreja, dos princípios e mandamentos de Deus, é a arma mais poderosa para uma transformação cultural, para uma transformação social. É aqui que nós vamos experimentar as grandes transformações. É dessa plataforma que vai nascer um legado de transformação na cultura, na sociedade, na ciência, na educação, na mídia e no entretenimento, no governo, na justiça, na igreja, na sociedade local onde nós estamos aqui. Até porque quando a gente olha para a queda dos grandes impérios, né, da sociedade que marcaram a história da humanidade, diluviana, depois Sodoma e Gomorra, o Império Babilônico, o Império Romano, a gente vai perceber que todos eles quebraram princípios e valores estabelecidos por Deus. Agora, olha só, pastor Júnior, as bênçãos de Deus não estão atreladas a um indivíduo. Elas estão atreladas à família, tanto biológica quanto da fé. Então, é necessário qualquer sociedade que queira ter sucesso, qualquer nação que queira ter sucesso, ela vai ser definida como ela funciona a partir da família e da igreja. É um princípio, né? É um princípio. Né? Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Quantas famílias? Todas. Quantas? Todas. É só a família dos crentes? Não, são É todas. a família de todo mundo. E aí vai determinando uma nova geração. É só a família de quem vem na igreja? De jeito É a nenhum. família de todo mundo. Então, o princípio é Deus. O princípio é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O princípio é a organização através das leis e dos 10 mandamentos.
É aqui que, através desses desafios, uma sociedade vai ser definida e vai funcionar bem. É aqui que os fundamentos dessas civilizações vão sendo transformados. É de dentro para fora. Exato. Tem um começo. Eu penso que aqueles jovens lá exilados na Babilônia, e que estavam cativos dentro do palácio do rei, tinham tudo para ceder à pressão daquele reinado. Como os jovens hoje têm uma pressão dentro das faculdades, tem dentro da sociedade, mas aqueles jovens se mantiveram numa postura diante de Deus e falaram, olha, se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Se não, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar. Exato. Eu vejo que quando as pessoas estão se prostrando, nós estávamos nos prostrando diante de algumas coisas que tinham preço, mas que na realidade não tinham valor. E Deus nos chama, nos resgata para dentro de casa, para reestruturar, para formar novas estruturas, realinhar o que nós estávamos talvez desalinhados, né? Para que nós pudéssemos hoje ser como aqueles jovens lá dentro do palácio do rei. Falar, olha, eu não me prostro, eu não me curvo. E se eu tiver que ir para a fornalha, o Senhor o sabe, se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, eu ainda mantenho firme a minha convicção de fé. Eu penso que isso hoje nós precisamos e estamos resgatando por graça e misericórdia de Deus dentro das nossas casas, na educação dos nossos filhos, sabe? No convívio do nosso lar. Porque a parte do reino de Deus dentro das igrejas, na hora do culto, nós estávamos executando. Exato. Nós estávamos conseguindo fazer. O reino de Deus estava sendo ali manifesto no momento de culto, 2, 3 horas de culto, aos domingos, às quartas ou quintas-feiras, tal. E nós estávamos conseguindo estabelecer esse reinado dentro das igrejas. Mas agora este reino de Deus, que não é de visível aparência, não é comida nem bebida, nós precisamos estabelecer ele dentro das nossas casas, a começar da educação dos nossos filhos, no relacionamento conjugal, né? Quantas vezes nós respeitávamos as pessoas de fora e muitas vezes éramos grossos dentro de casa. Deus está trazendo um realinhamento dessa estrutura a começar dessa pandemia, tudo isso. Eu não vejo mal nisso tudo. Eu consigo enxergar que Deus, através de um mal, pode trazer um bem. Como Paulo, quando cai lá a caminho de Emaús, ele acaba caindo de Damasco, e quando ele levanta, Deus tira a visão dele, mas depois de um próximo momento, ele abre a sua visão, ele consegue enxergar que o reino que ele perseguia era o reino de Deus. Então, muitas vezes nós estávamos andando na contramão deste reino que é de Deus. E Deus nos traz hoje de volta para repensarmos e realinharmos essas coisas que foram perdidas. Esse é um tempo de realinhamento, né? Deus, quando Ele traz essas interrupções do céu na terra, é porque Ele quer formatar a história. Ele quer recomeçar, né? E essa revelação de quem Deus muda tudo dentro de nós. Quando você tem a revelação do caráter de Deus, da natureza de Deus, da essência de Deus, você tem a revelação da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da graça de Deus, todo julgamento acaba. Toda dureza de coração acaba. Toda crise existencial cessa. Até porque a gente vinha caminhando, né, com uma geração que estava cheia de um vazio existencial. Pessoas cheias de um vazio, né, mergulhadas numa crise existencial profunda. Então a mensagem de Deus, o pensamento da igreja, né, nesse contexto de esfera de influência que é a igreja, nada mais é de eu ter uma revelação de quem Deus é. Até porque se eu não tiver uma revelação da natureza de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é, eu nunca vou desenvolver a minha identidade de filho de Deus. Eu só descubro quem eu sou a partir do momento que eu descubro quem Deus é. Se eu sou imagem e semelhança de Deus e nós nos perdemos no caminho por conta do pecado, de nos tornar imagem e semelhança, quando eu sou resgatado? Quando eu resgato a minha identidade? A partir do momento que eu conheço Deus. E veja só, não é conhecer Deus de domingo. Não é conhecer Deus de ouvir falar. Não é conhecer Deus de um compêndio teológico. Não é conhecer Deus de um conjunto de regras, de pode, não pode, de legalismo. É um Deus pessoal, um Deus único, um Deus que te ouve, um Deus que te ama, um Deus que morreu por você, um Deus que sai numa linguagem aqui figurada do seu trono de glória
um Deus que vem até a mim e a tua vida através de Cristo Jesus, encarna, um Deus que se humilha, um Deus que se entrega, um Deus que se rende, um Deus que abre mão de todas o seu fulgor de glória e desce a posição aonde eu e você está, caído, pecador, e Ele nos abraça e nos dá uma oportunidade de recomeçar a nossa história. Quando a gente conhece esse Deus e tem a revelação desse Deus, é o que Paulo teve, a revelação desse Deus. Veja, o Deus de Paulo era um Deus legalista. Era um Deus que ficava com o tridente na mão e quando você erra, Ele te dá uma tridentada lá do céu, que te julga pelo seu mérito próprio de você fazer ou deixar de fazer. Hoje, ainda, tem muita gente que acha que Deus ama porque Ele é bom. Deus não te ama porque você é bom. Até porque você nunca foi. A Bíblia te chama de mal. Nos chama de pessoas más. Deus nos ama porque Ele é amor. Deus não te ama mais quando você prega melhor, quando você canta melhor, quando você toca melhor, quando você ensina melhor, quando você é bonzinho. Deus te ama incondicionalmente. Se fosse por isso, seria por mérito próprio. Tá sim de pessoas, mergulhada no legalismo, se julgando filho de Deus porque é melhor do que o outro. E quando eu me coloco na posição do melhor do que o outro, eu já me autocondenei. Até porque a Bíblia diz assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Sim. Então, nesse contexto, quando a mensagem de Deus é eu entender a revelação dele através de Cristo Jesus, de quem eu sou a partir do entendimento que eu tenho de Deus, só resta uma coisa, como é o momento agora. É de como eu estou vivendo para construir a sociedade onde Deus me colocou. Aqui é que nós temos falhado, irmãos. É aqui que nós temos que ocupar esse espaço. É na sociedade. É na sala de aula, mesmo virtual, onde você está agora. É na sala de aula quando voltar às aulas presenciais. É no seu trabalho, se você está em loco lá na sua empresa, ou home office. É no seu ambiente onde você está. Aí você exerce seu sacerdócio. Aí você exerce a sua vocação. É aí que tudo vai funcionar na sua caminhada e na sua trajetória. É a sua capacidade de você desenvolver agora esse desafio que Deus te deu, de você através da sua vocação. A palavra para vocação no hebraico é avodah, a transliteração dela. É quando a nossa vida só tem sentido quando eu derramo na vida do outro, através da vocação que Ele me deu, através da vida profissional. A sua vida profissional, que você acha que é para ganhar dinheiro, que você acha que é para crescer e conquistar, é o seu púlpito, é o seu altar. A maneira como você responde ao seu chefe, ao seu líder, quando você respeita, quando você faz por excelência, quando você cumpre o seu horário mesmo em home office, quando você não burle leis, quando você não quebra regras, como você trata o teu amigo de trabalho, como você trata o teu amigo de escola, quando você trata o teu cooperador, quando você trata o teu funcionário, como você lida com o teu patrão, isso define o seu chamado, estabelece um legado de Deus. Aí é onde você está em nome de Jesus. É aqui que nós vamos entendendo os grandes propósitos de Deus da esfera igreja e família. Eu decidi trazer esse assunto hoje porque muitos de nós estávamos perdidos e mergulhados nesse erro de que igreja se resume ao domingo. Igreja começa segunda-feira. Era o nosso dia a dia. O nosso culto é diário. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, e no ano bissexto, 366. É uma constância. É aqui que nós glorificamos a Deus. Essa história de colocar, no meu negócio não tem Deus, porque é negócio. Não, na hora de tratar assunto de dinheiro não tem Deus, porque dinheiro é espiritual, negócio é espiritual, tudo é espiritual. São esferas que nós precisamos funcionar. Que Deus nos ajude a cada dia mais nós estabelecermos o viver esse reino de Deus. Esse reino que não é comida, que não é bebida. Esse reino que é paz, que é justiça e que é alegria, contentamento.
E é eu viver corretamente em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas, seja elas na mínima. Nós ficamos muito preocupados e devemos ficar preocupados com os nossos governantes. Nós nos perdemos no governo, no sentido desses últimos anos, e nós estamos mergulhados agora em questões ideológicas, mergulhados num cisma violento de uma nação dividida, cheia de crise, uma mídia comprometida, um governo comprometido, tudo. A gente acabou de ver agora, olha no Rio de Janeiro, um camarada, secretário de saúde, um monte de gente morrendo, um cara com 8 milhões dentro de casa. Tem cabimento. Não tem cabimento que a gente está vendo. Estou citando uma de inúmeras situações de desvio, de corrupção, de tudo que tem acontecido. E aí a gente fica gritando, e fica falando, fica brigando, e não vai adiantar. Sabe o que vai adiantar? Além da gente orar, o que vai adiantar é nós exercermos o nosso direito e nós nos colocarmos à disposição de Deus para cumprir o mandato cultural. Nós entrarmos nessas áreas, chegarmos nesses lugares. É nós prepararmos os nossos filhos para ocupar essas vagas, ocupar esses cargos. Preparar pessoas que temem a Deus. Não é pessoas que querem chegar só por oportunismo, não. O oportunismo está cheio lá. Só para poder ter mais uma profissão, um cargo público, afinal de contas, eu vou ter estabilidade. Não é para isso, não. É pessoas que vão levar princípios, valores. E aonde a luz vai chegando, as trevas precisam recuar. Aonde a verdade vai chegando, a mentira tem que ir embora. Onde o certo vai chegando, o errado vai perdendo o sentido e o significado. E aí quando nós vamos aumentando o número de pessoas que ocupam esses cargos, essas áreas de influência, sabe o que nós vamos fazendo? Formando um novo conceito, uma nova cultura, construindo uma nova sociedade. E aí o justo começa a governar nessas áreas. Que Deus nos ajude a avançar nessa esfera. Igreja fora de 4 paredes. Igreja relevante, igreja expressiva, igreja da segunda-feira, igreja da semana. Seja igreja. Manifeste o reino de Deus onde Deus te colocou. Ganhe almas para Jesus. Ame as pessoas. Contribua para que o outro cresça. Seja a plataforma para que o outro seja abençoado. Coloque as pessoas para poder entender que Jesus é o caminho. Comungue dessa fé, vivencie essa realidade e Deus vai nos construir uma sociedade mais justa, um povo forte que com Deus vai fazer proezas em nome de Jesus. Júlio, nós vamos às considerações finais, por favor. Bem, eu penso que de tudo isso que nós falamos, né, nós temos aí esse título como culto doméstico de terça-feira, né? E que esse culto possa ser uma constância na minha casa, na sua casa, esses dias, né? Que esse fato de não termos a igreja física para reunirmos não nos afaste do culto a Deus. Que nessa noite, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você possa reunir a sua família ao redor aí da sua televisão, ao redor da mesa, né? E que você possa cultuar a um Deus vivo, mas que isso seja uma sequência em toda a sua semana. Que a sua casa seja estabelecida como uma casa aonde o Senhor habita. É tempo de você ouvir os seus filhos, ouvir a sua esposa, ouvir o seu marido. É tempo de você se reunir com eles para orar junto, sabe? Não é vergonhoso você, de repente, expor os seus medos ali, falar do que você está sentindo e orar a Deus, declarar uma palavra de vida, de vitória e poder, assim, em nome de Jesus, através da sua atitude, estabelecer este reino já aí dentro da sua casa. Você não consegue vir para a igreja hoje para levantar a sua mão, adorá-lo, louvá-lo, participar com os irmãos, mas dentro da sua casa você pode estabelecer um culto. Que nessa noite você possa exaltar um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que não está morto, que está acima e muito além da pandemia. A pandemia não nos paralisa, irmãos. A pandemia não nos tira o direito de cultuar um Deus vivo e verdadeiro. Sei que você está enfrentando lutas, dificuldades, são momentos difíceis, mas Deus continua sendo Deus. Ele está entronizado, Ele é o centro de todas as coisas.
Ele é o alvo de todas as coisas. Que você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, possa, juntamente com a sua família, adorar a esse Deus, não só de palavras, mas de atitude. Que você possa confiar nele, porque ele tem um lugar seguro de habitação na presença dele. Se você quer descanso para a sua vida, descanse à sombra do Onipotente, na presença do Senhor. Ele nos dá livramento, ele nos dá um revigor, ele nos dá a vida. Que você tenha a sua família, a sua vida abençoada nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero concluir apelando mesmo ao seu coração. Como os dias são maus, os dias são difíceis, cuidado para você não cair num círculo vicioso de entretenimento nesses dias. Cuidado para você não se distrair no processo. E quando passar esse período, sair pior do que entrou. Tudo isso é pedagógico. Cuidado por você não construir ídolos no seu coração nesse período. Ídolo é tudo aquilo que toma a nossa mente, a nossa imaginação e o nosso coração, que não é Deus. Todas as coisas. Não é só uma figura, uma imagem que fica na parede das pessoas que nós tanto julgamos, não. Nós vamos construindo muitos ídolos no nosso coração. Cuidado para que esse ciclo de entretenimento, de distração, esses planos que nós vamos construindo do nosso próprio coração, que é enganoso, faz com que a gente não sirva a Deus com integridade e com fidelidade. Enquanto nós não acabarmos com os nossos planos pessoais, é muito difícil a gente viver os planos que Deus tem para nós. E esse é um tempo de nós funcionarmos nos planos que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria pedir para você que durante as nossas programações semanais, seja o culto de terça, a live de segunda, seja o culto de estudo de quarta, os cultos de domingo, que você preparasse um ambiente espiritual antes. Que você se conectasse naquele momento de culto, se você escolher, né, seja amanhã ou à noite, aos domingos, mas aquele momento fosse realmente para Deus. Que você minimizasse o máximo a distração. Que você tentasse focar o máximo no que está acontecendo. Que você estivesse conectado realmente ao trono da graça do Senhor. Para que a gente possa manter a nossa fé mais viva. Essa chama ardente no nosso coração. Para que haja esse despertamento da parte de Deus. A igreja somos nós. O corpo é um conjunto da família da fé. Muitos irmãos. Nesse momento a gente não consegue estar junto presencialmente. Nesse momento a gente não consegue se tocar, abraçar, dar um ósculo santo. Não conseguimos nos ver pessoalmente. Muitos poucos têm tido contato. Nesse momento tem sido um desafio nós lidarmos nesta questão de corpo, mas somos igreja do Senhor Jesus. Eu queria pedir com que você orasse pela igreja nessa noite. A igreja precisa de você. A igreja precisa de oração. A igreja precisa que o Espírito Santo se mova entre cada um de nós nesse tempo tão desafiador que nós atravessamos. A igreja é a única resposta para esse mundo. É a única esperança desse mundo. A nossa resposta não virá da ciência, não virá da tecnologia. A nossa resposta não virá do governo. A nossa resposta não virá da democracia. A nossa resposta vem dos céus. Amém. Vem de Deus, do Pai das luzes, Amém. que não há sombra de dúvidas e nem variações. Tudo que você e eu precisamos está aqui na santa palavra de Deus. É através da vida de devoção que nós vamos fortalecer a nossa vida interna, a nossa agenda secreta com Deus, sendo fortalecidos de dentro para fora, transformados de dentro para fora. Eu quero incentivar você nessa noite. Ore pela igreja, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, profetize sobre a vida deles, ponha as mãos sobre eles, declare qual área de influência o seu filho vai funcionar? Quem ele vai ser? Prepare o futuro dele. Construa um quadro de um futuro hoje na vida dos seus filhos. Prepare os seus filhos para assumirem lugares exponenciais na sociedade. Invista ao máximo na vida deles. Construa caráter na vida dele. Equilíbrio emocional. Equilíbrio moral. Para que quando eles chegarem nesses lugares, eles não se corrompam. Antes
tenham princípios, valores e verdades. Ore por nós, ore por Ribeirão, ore pelas cidades onde nós estamos, ore pela sua cidade, ore pela nação e ore pelos nossos governantes. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos socorra em tempos oportunos. Nós vamos orar nesse momento. O Júnior vai estar orando pelas igrejas, pela igreja, Amém. representando todas as igrejas, e eu vou estar orando pelas famílias. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor Deus, por esse dia que amanheceu, Deus, porque nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é Senhor em todas as circunstâncias, o Senhor é Deus, Senhor Deus, em todo o momento, Pai. Deus, eu peço ao Senhor, Deus, abençoe as nossas igrejas, ó Deus. A igreja, Seu Deus, de Ribeirão Preto, todas as igrejas, Seu Deus, todas as nossas congregações, ó Deus. Declara, Seu Deus, eu declaro em nome de Jesus Cristo, Seu Deus, vida sobre as igrejas, sobre as famílias. Papai amado, em nome de Jesus Cristo, nos dá, Seu Deus, revigor, Seu Deus. Seu Deus, revigora a nossa fé, ó Deus, no Senhor, Deus. Que possamos profetizar, declarar vida, Seu Deus, declarar saúde, declarar alegria e paz no Espírito Santo, Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu declaro, Seu Deus, saúde, Seu Deus, física e emocional, Seu Deus, sobre toda a vida, Seu Deus, sobre cada ouvinte nessa noite, ó Pai. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, Seu Deus, essa saúde, Seu Deus, tão necessária para esses dias, Seu Deus, aonde eu creio que Tu és Senhor, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, usa, Seu Deus, essa igreja, Seu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Pai amado, em nome de Jesus, nós não retrocedemos, nós avançamos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Pai, não só uma igreja institucionalizada, mas uma igreja viva, coluna e baluarte da verdade, meu Senhor. Essa igreja, Deus, é uma igreja militante, é uma igreja triunfante, é uma igreja que avança contra o império das trevas, contra o reino do mal. É uma igreja, Senhor, que é sal. É uma igreja que não permite a decomposição cultural e social acontecer. É uma igreja que paralisa toda destruição. É uma igreja, Senhor, que dá sabor ao mundo, que dá sabor à vida. É uma igreja que tema ao Senhor acima de todas as coisas, que funciona com princípios e valores determinados numa teocracia da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Meu Pai, levante homens e mulheres, Senhor, que funcionam a partir desta verdade, que vão assumir as áreas de influência na sociedade, os governantes, os juízes, os promotores, os desembargadores, os delegados, os vereadores, prefeitos e governadores, presidentes, senadores e deputados, secretários, ó meu Pai. Coloque temor no coração do Teu povo a partir da igreja. Aumente o nível de temor sobre o coração das pessoas para ocuparem esses lugares. Capacite as pessoas para ocuparem os lugares na área de educação, na área da saúde, na área da ciência e da tecnologia, da mídia e do entretenimento, na área da justiça e do governo. Meu Pai, as pessoas que ocupam cargos públicos, que se autodenominam crentes, cristãos, então desperte-os com a palavra do Senhor, então aumente o nível de temor no coração desse povo. Pai, abençoe cada família, Senhor, fortaleça os vínculos familiares, Pai, que nós possamos preparar a próxima geração, que possamos construir caráter na vida dos nossos filhos, verdades e valores no coraçãozinho deles, que possamos ser famílias fortes, que vivenciam a verdade do Senhor, que praticam o culto 7 dias por semana, o culto que começa na segunda-feira, que possamos ser homens e mulheres de valores, que funcionam em verdade. Abençoe cada lar, abençoe cada família, abençoe cada casamento, abençoe o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que esse tempo dentro de casa não seja um suportar um ao outro, mas seja um tempo de crescer mutuamente, seja um tempo de amar mais um ao outro, seja um tempo de ministrar mais o coração do outro, e de crescer, Pai amado, em conhecer mais um ao outro, conhecer ao Senhor. Muito obrigado por esse tempo, meu Pai. Levante uma igreja que tema o Senhor, levante um povo destemido, um povo que vai fazer proezas com o Senhor, um povo forte contigo, meu Pai. Assim oramos
para essa área de Amém, influência Deus, que é a nós igreja oramos na ao Senhor, sociedade. Deus, declaramos E te que agradecemos igreja nesta fortalecida noite, no Senhor, em nome Deus. de Jesus. Em nome de Amém Jesus. e amém. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu queria te incentivar você ainda a bater um papo com seus filhos, com seu cônjuge, ao redor da mesa sobre o que é a igreja. Qual a importância da igreja? O que a igreja pode fazer agora nesse tempo? Eu termino com uma última frase de Bill Hybels. Quando a igreja funciona sendo a igreja, ela é a arma mais poderosa para a transformação de uma cultura e de uma sociedade. Funcionamos como igreja para transformar essas realidades. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu ministério, seu chamado e a sua vocação. Amém. Prepare os seus filhos para ocupar cargos públicos. Prepare o seu filho para ocupar cargos na ciência, na tecnologia, na comunicação, na mídia e entretenimento. Prepare os seus filhos para serem homens e mulheres de Deus, para construir famílias em Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus, o amor de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa e sua família. E todo o povo de Deus diz... Amém. Boa noite, graça e paz, Boa noite, em nome graça de e paz. Jesus. Em nome de